No dia 20 de fevereiro, o STF concebeu habeas corpus coletivo a mulheres em conflito com a lei de mães de crianças de até 12 anos. A prisão domiciliar já era possível através do artigo 318 do Código de Processo Penal, mas agora é regra. Temos aqui conosco Roberta Canheu, advogada e participante do programa Justiça Sem Muros do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Bom dia. Bom dia, Vitória. Confira agora a nossa reportagem de Giovana Paternostro. Graças à decisão do STF, mulheres grávidas e mães de crianças de até 12 anos terão direito à prisão domiciliar. Estima-se que 1/3 da população se encaixa nessa categoria. Isso corresponde a 42 mil mulheres. Dessas, 14 mil podem ficar na prisão domiciliar. Qual a sua opinião sobre as mulheres grávidas que estão presas poderem ir para a prisão domiciliar? Como estudante de Direito, eu acho que é uma opção viável, mas a ser estudada caso a caso, também pela gravidade do crime e condição da gravidez, né? Elas têm o direito de cuidar dos filhos e que eu acho justo elas ficarem em prisão domiciliar porque as crianças não têm culpa dos erros dos pais, então eles precisam ter a mãe do lado e de cuidados maternos. E eu espero que isso faça com que elas pensem e não cometam delitos novamente para não ter que largar os filhos e ir para a cadeia novamente. Elas têm que pagar por isso, mesmo sendo presas. As opiniões se dividem entre os entrevistados, mas alguns especialistas têm ressalvas de que essa situação afete o relacionamento entre mãe e filho. Quando a mulher, em especial, é presa, o homem sofre também, mas assim, em especial a mulher, ela tem efeitos nessa dinâmica familiar de uma forma mais direta que o homem. Porque muitas vezes é isso, a mulher ela que assume o cuidado integral desse bebê, dessa criança. Tem alguns estudos que mostram que há um rendimento escolar menor das crianças que têm uma mãe que está presa. O que é importante a gente pensar se realmente essa mulher precisa estar presa. O que será que ela cometeu? Que essa é a única punição possível? Há outras alternativas de punição, semiaberto, não sei, né? Mas assim, que a gente pense, porque com certeza isso afeta o andamento da vida dessas crianças. Roberta, queria entender um pouco melhor como funcionam as regras de Bangkok que foram estabelecidas em 2010. Você podia explicar pra gente? Claro. As regras de Bangkok consistem em um documento da ONU, como você disse, estabelecido em 2010 em Assembleia Geral, em um momento que o Brasil participou ativamente da confecção desse documento. E esse documento ele estabelece algumas diretrizes para o tratamento da mulher presa e de mulheres também cumprindo medidas não restritivas de liberdade, mulheres infratoras. Esse documento ele estabeleceu algumas mudanças na verdade ele impactou algumas mudanças na legislação interna do Brasil, dentre elas o Marco Legal da Primeira Infância, citado na reportagem já. Esse marco legal trouxe para o Código de Processo Penal algumas mudanças e principalmente a expansão das possibilidades de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos ou com deficiência e gestantes. Quais outras medidas o Brasil ainda precisa adotar? O Brasil precisa adotar ainda muitas medidas que estão estabelecidas nas regras de Bangkok e que ou não foram cumpridas ou não integralmente. Por exemplo, a instalação de scanners em alternativa à revista vexatória. Já acontece em alguns estados brasileiros, em alguns estabelecimentos prisionais, porém não é uma medida adotada integralmente. Há outras medidas estruturais, como instalações próprias para as mulheres em presídios, ou ainda a realização de exames médicos específicos para mulheres, dentre outras medidas estruturais. As estrangeiras, por exemplo, teriam que ter acesso a tradutores, e isso não acontece na maior parte dos casos. E, além disso, as medidas de Bangkok também estabelecem a possibilidade da prisão domiciliar ou de outras medidas alternativas ao cárcere durante o cumprimento de pena ou para mulheres já condenadas. E o que a gente vê, o marco legal, é a adoção dessas medidas apenas para aquelas mulheres aguardando julgamento. Então, o ideal é que essas medidas peguem também essa fase pós-processual, quando essas mulheres já estão condenadas.
Acredito que sejam essas as principais medidas ainda não tomadas e que estão previstas nas regras de Bangkok. Já que você mencionou a situação das mulheres estrangeiras que são presas aqui no Brasil, eu queria que você contasse como funciona, como o Brasil lida com as estrangeiras. Então, na verdade, existem várias dificuldades que são colocadas para as mulheres estrangeiras presas no Brasil. Uma delas, como eu já falei, é a questão da própria tradução. Muitas vezes as mulheres sequer entendem o que está acontecendo com o processo delas, o que causa um grande problema para elas acessarem os direitos. Aí um segundo ponto, em relação, por exemplo, à prisão domiciliar concedida em habeas corpus coletivo pelo STF. As mulheres estrangeiras encontram grande dificuldade de acessar esse direito. Por quê? Porque elas não possuem, muitas vezes, residência no Brasil ou os filhos estão morando no exterior, né, no país de origem. Então, elas não conseguem o acesso à prisão domiciliar por essas questões e outras. Por exemplo, na progressão de regime, quando as mulheres têm acesso ao regime semiaberto, muitas vezes, por não terem também um domicílio, os juízes dificultam o acesso a esse direito também do semiaberto. Então, a progressão do regime, do cumprimento de pena, é dificultado para essas mulheres. Então, elas encontram uma dificuldade bem grande no cumprimento de pena no Brasil. Além disso, de acordo com o último Infopen, que foi feito em 2014, né, 58% das mulheres foram presas por tráfico de drogas não aliadas a organizações criminosas, né, esse número. E eu queria entender por que essas mulheres optam pelo tráfico de drogas. Na verdade, o ITTC acredita que essa pergunta tem que ser um pouco deslocada. Não pensar porque elas optam por isso, mas entender o que aconteceu no marco temporal para que essas mulheres fossem mais condenadas por delitos relacionados às drogas, né? Um marco importante é a Lei de Drogas de 2006, que estabeleceu novos parâmetros de distinção entre usuário e traficantes, sem estabelecer critérios objetivos. Então, é uma lei que, a princípio, se acreditava que poderia diminuir o encarceramento de mulheres, mas provocou um aumento do encarceramento, porque esses critérios ficam muito no âmbito subjetivo do juiz e muitas vezes mulheres com pequenas quantidades de drogas são levadas ao cárcere quando podiam estar cumprindo outras medidas alternativas ao cárcere. E fora isso, a gente tem que pensar também, né, para além disso, que o tráfico de drogas, na verdade, o sistema de justiça criminal, ele seleciona muito as mulheres que vão ser condenadas pelo tráfico. Então, são mulheres oriundas de territórios específicos, são mulheres negras, pobres e muitas vezes as grandes responsáveis pelo sustento do lar. Muitas vezes são mulheres solteiras com filhos e que estão no comércio de drogas justamente também por uma questão de vulnerabilidade social. Muito obrigada, Roberta. Voltamos daqui a alguns minutos. O tema do nosso programa de hoje é o habeas corpus concedido pelo STF a mulheres mães de crianças de até 12 anos que estão presas ou em situação de conflito com a lei. Temos conosco aqui a Roberta e eu queria prolongar um pouco mais sobre o ITTC, que é o Instituto de Terra, Trabalho e Cidadania, e eu queria entender como funciona o Justiça Sem Muros. O ITTC é uma instituição, uma organização não governamental que trabalha com direitos humanos há mais de 20 anos. E o foco principal, hoje em dia, são as pessoas encarceradas, em especial as mulheres encarceradas.
o programa Justiça Sem Muros é um dos programas dentro do ITTC. E a gente possui 2 nortes, basicamente. Um deles é fazer pesquisa dentro da justiça criminal, então, isso sendo dentro do cárcere ou com atores da justiça criminal, por exemplo. E o outro norte é trabalhar com advocacy. O que quer dizer advocacy? É basicamente, incidência política. Então, a gente participa de articulações com outras organizações, com atores também da justiça criminal, como a defensoria, e tenta fazer incidência política sobre determinados assuntos e fazer uma sensibilização pública sobre esses assuntos de justiça criminal. Entendi. E qual é a sua atuação dentro do Justiça Sem Muros? Eu sou pesquisadora do Justiça Sem Muros e atualmente a gente realiza uma pesquisa específica dentro do fórum, na verdade, com audiências de custódia, que é a audiência para onde a pessoa presa é levada pela primeira vez, é o primeiro contato com o juiz. E fora isso, eu participo dessas articulações, né, com essas outras organizações e atores da justiça criminal e tudo mais. Levando em conta o processo, como essas mulheres elas acabam sendo presas, eu queria entender se no processo, quando elas são apreendidas, assim, em situação em que elas estão com drogas ou em flagrante, eu queria entender se no processo consta alguma informação se elas são mães ou são gestantes. Uma das normativas das regras de Bangkok, que a gente colocou no começo, né, da entrevista, é exatamente essas informações estarem colocadas no processo, desde a delegacia, desde o momento da apreensão dessa mulher. Porque isso já vai estabelecer informações para o juiz dessa audiência de custódia acerca da condição dessa mulher. Se ela possui filhos, se ela está gestante, se ela é responsável pelo cuidado de outra pessoa ou não. Uhum. Então, é muito importante que essas mulheres elas sejam ouvidas desde o momento da delegacia, desde o momento da apreensão, para que o caso dela seja cuidado contextualmente, para que o caso concreto no caso concreto, seja avaliadas as especificidades dessa mulher. Então, o ideal é que as informações constem desde o início, mas isso muitas vezes não acontece. Muitas vezes, nos autos mesmo, no flagrante, no boletim de ocorrência, essas informações não estão constadas. Mas o ideal, pela lei, é que isso se conste desde o início. Levando em consideração também que as mulheres, no geral, que são presas, elas não... as instituições carcerárias, elas não têm casos de revolta, são casos muito raros e que até os casos de violência, né, dentro do qual elas foram presas, não é na verdade violento. Por que então o método de aplicação de pena é tão violento? Apesar da grande maioria das mulheres estarem respondendo ou condenadas por crimes não violentos, né, muitas delas sofrem várias vitimizações, várias violências por uma questão estrutural do sistema de justiça criminal, né? A gente tem que pensar que a primeira questão é que existe uma seletividade no sistema penal que escolhe, que seleciona mulheres específicas para estarem respondendo a processos. Então, são mulheres negras, pobres, de baixa escolaridades, muitas vezes solteiras e responsáveis pelo cuidado dos filhos. Então, na verdade, a gente tem que pensar que o sistema de justiça ele é mais agressivo e mais seletivo com determinadas mulheres especificamente. E muitas vezes essas mulheres não são ouvidas durante o processo, nem pela defesa, nem pela acusação e nem pelos atores primeiros, delegados e promotores que vão estar inseridos nesse processo criminal. Então, elas são também silenciadas durante o processo, o que acaba por aumentar a vitimização dessas mulheres no cárcere, que acaba sendo um componente triplo, né, de racismo, de machismo e de classismo que vão incidir sobre essas mulheres. Muito obrigada, Roberta, de novo pela sua participação. Muito obrigada, Vitória, pelo convite. O nosso programa fica por aqui. Que todos tenham um ótimo dia e até o próximo programa.